John Wycliffe nasceu em 1330, em Yorkshire, Inglaterra, e faleceu em 31 de dezembro de 1384, em Lutterworth, Leicestershire. Ele era um teólogo inglês, filósofo, reformador da Igreja, e responsável pela primeira tradução completa da Bíblia para o inglês. Foi também um dos precursores do protestantismo. As teorias político-eclesiásticas que ele desenvolveu exigiam que a Igreja desistisse de suas posses mundanas na Inglaterra, e em 1378, ele iniciou um ataque sistemático às crenças e práticas da Igreja. Os Lollardos, um grupo sectário, encarregaram-se de propagar suas opiniões controversas. Em 7 de abril de 1374, aos 54 anos, o rei da Inglaterra, Eduardo III, nomeou Wycliffe para a reitoria, e nessa época, o teólogo começou a mostrar interesse pela política. Recebeu uma comissão real para a delegação enviada para discutir com representantes papais, em Bruges, as diferenças marcantes entre a Inglaterra e Roma, como os impostos papais, e as nomeações para cargos na Igreja. Neste trabalho, Wycliffe mostrou ser um patriota, e um homem do rei. De volta a Lutterworth, e a partir do isolamento de seu estudo, iniciou um ataque sistemático às crenças e práticas da Igreja. Teologicamente, isso foi facilitado por um forte predestinacionismo, que lhe permitiu acreditar na Igreja invisível dos eleitos, constituída daqueles predestinados a serem salvos, em vez de na Igreja visível, de Roma, isto é, na Igreja organizada e institucional dos seus dias. Mas seu principal alvo era a doutrina da transubstanciação, que a substância do pão e do vinho usados na Eucaristia é transformada no corpo e sangue de Cristo. Como um filósofo realista, acreditando que os conceitos universais têm uma existência real, ele os atacou, porque na aniquilação da substância do pão e do vinho, estava envolvida a cessação do ser. Ele então prosseguiu em uma frente mais ampla e condenou a doutrina como idólatra e antibíblica. Ele procurou substituí-la por uma doutrina de remanência, isto é, o pão permanece depois da consagração, combinada com uma afirmação da presença real, em uma forma incorpórea. Contudo, a maioria dos estudiosos concorda que Wycliffe era um homem virtuoso. Por mais orgulhoso e equivocado que às vezes fosse, ele dá uma impressão geral de sinceridade. Por mais decepcionado que tenha ficado por não ter recebido cargos desejáveis na Igreja, seu ataque à Igreja não nasceu simplesmente da raiva. Carregava as marcas da moral séria e um desejo genuíno de reforma. Ele se opôs à maior organização do mundo, porque acreditava sinceramente que aquela organização estava errada, e se dissesse isso em termos abusivos, teria a graça de confessá-lo. Nem deve ser esquecida a sua ingenuidade. Não houve nada calculado na forma como ele publicou as suas opiniões sobre a Eucaristia, e o fato de não ter calculado, custou-lhe, com toda a probabilidade, o apoio de John de Gaulle, e de não poucos amigos em Oxford. Não é de admirar que uma figura tão controversa tenha produzido, e ainda produz, uma grande variedade de reações. Os monges e frades retaliaram, imediata e ferozmente, contra as denúncias que ele lhes fizera, mas essas críticas diminuíram, à medida que a reforma se aproximava. A maior parte dos biógrafos protestantes pós-reforma de Wycliffe o veem como o primeiro reformador, lutando quase sozinho contra as hostes da maldade medieval. Tem havido, agora, uma reação a isto, e alguns estudiosos modernos atacaram esta visão, como sendo uma ilusão de admiradores a críticos. A pergunta, qual é o verdadeiro John Wycliffe, é quase certamente irrespondível após 600 anos. Considere deixar o seu like, assinar o canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Quer contribuir com temas para os próximos vídeos? Deixe um comentário ou envie mensagem para @Voz da Reforma. Sua participação é muito importante para nós.